Boa noite. O som tá legal, pessoal? Aguardar o pessoal entrando aí para convidar a Yuri, né? Boa noite, pessoal. Já vamos iniciar. É um prazer estar aqui de volta com vocês, né? Pronto. Yuri? Pronto, Marcos. Pronto, tudo bem com você, né? Pronto, Marcos. Tudo bem, você como é que tá? Também, também. Tudo bem, você como é que tá? Tá tudo pronto. 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 Tudo certinho, né? Tá conseguindo escutar bem, Yuri? Tudo bem. Certo. Eu te escuto bem. Pessoal, a gente está dando início, né, à nossa live sobre desafios na formação profissional nesse contexto de trabalho remoto. E antes de eu apresentar o meu convidado, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou Marcos Oliveira e sou bacharel em Serviço Social pela UFRB, mestrando em Política Social e Territórios, né? E estou como representação discente do POSTER. E estou na coordenação também de articulação do Movimento Negro Unificado, MNU. E fui convidado, né, pelo Colegiado de Serviço Social da UFRB para poder estar tendo esse momento, né, com vocês hoje. E hoje eu também trago outro convidado que é discente, outro colega discente, que é Yuri Nobre, né, do curso de Ciências Sociais.
E Yuri, ele também tem uma trajetória, né, no movimento estudantil da UFRB, né? Yuri já fez parte de um coletivo do, do curso de museologia e hoje faz parte do coletivo do curso de ciências sociais, o coletivo acadêmico de ciências sociais da UFRB na gestão Ângela Guimarães, né, que é de 2019 a 2020. Além disso, também faz parte de alguns grupos de pesquisa da UFRB, que é o Políticas Públicas, Desafios da Gestão Democrática, e do OPS, Observatório de Política Social e Serviço Social da UFRB. Além disso, também Yuri faz parte do Grupo de Pesquisa Educação Transversal da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, antes da gente começar, né, antes de eu franquear a palavra para Yuri, eu vou falar um pouquinho do que a gente pensou enquanto metodologia. No caso, eu inicio o debate, né, fazendo uns 15 a 20 minutos, né, do cenário da pós-graduação no Brasil, no Nordeste e depois na Bahia, e falando um pouco desse desafio, né, de retornar às aulas em atividade remota. E depois eu vou franquear a palavra para Yuri para a gente poder bater um bate-papo, para entender também a realidade da graduação, né, na UFRB, e também porque Yuri fez parte da comissão, né, de atividade remota da UFRB. Então, nada mais importante do que ouvir um discente que compôs essa comissão, né, para entender os trâmites e como se deu esse processo, né, de calendário suplementar e de retorno das atividades remotas. Então, antes de começar, né, eu quero dizer que Yuri, seja bem-vindo à live da graduação do curso de Serviço Social, né, e que você fique à vontade, inclusive, também para contribuir, não só aqui, mas em outros espaços, né, porque a militância traz isso, né, a gente conversar, dialogar e defender a universidade, que esse é o principal, acho que é a nossa principal bandeira, né, a da defesa da universidade pública de qualidade. Então, eu começo afirmando esse meu lugar, né, o lugar, meu posicionamento político, né, de defesa da universidade pública, gratuita e presencial, né. Por mais que a gente está em atividade remota, eu preciso dizer que não é algo que eu apoio, né, que é uma coisa no sentido de falar que eu não acredito que a gente esteja abraçando o ensino remoto, mas existe toda uma conjuntura por trás desse retorno das atividades, né? E esse retorno, ele significa mais que nunca a defesa de fato da universidade. Então, se a gente pegar um pouco dessa conjuntura brasileira do governo Bolsonaro, né? E a gente percebe que o ministro da Educação veio fazendo diversos ataques à universidade pública. Então, não, ainda que esses ataques não venham do agora esses ataques acabaram se acentuando, né, no período da pandemia. Então, a gente precisa falar, né, desse lugar, dessa conjuntura, né, que as universidades vêm passando de sucateamento nos últimos anos e que agora está sendo acentuada pelo governo Bolsonaro. Então, eu não acredito que a gente esteja abraçando, de fato, o ensino remoto ou, como as pessoas gostam de falar, né, a atividade é AD, o ensino é AD. Eu acredito que esse nosso momento é um momento de resistir mesmo, de defender a universidade e entender que fomos pressionados para que a gente voltasse, né, para o ensino remoto. E é desse lugar de retorno e de representação discente que eu venho falar sobre o Posté, né, enquanto representante do Posté, porque eu acompanhei todo o processo de retorno das atividades remotas, né? Então, nesse período de conjuntura, a gente tem uma associação, a Associação Brasileira de Pesquisa em Serviço Social, que é a ABEPS, e a ABEP, com o cenário, né, dessa pressão que o MEC estava fazendo para o retorno das aulas, né, na modalidade remota, a área de serviço social estava em efervescência, né, no caso, nas discussões sobre volta, não volta, como é que volta, pensando nessa qualidade desse ensino.
né, desse ensino presencial e que agora estamos passando por um período de ensino remoto. Então, a ABEPS organizou alguns encontros, né, durante esse período para a gente discutir, de fato, os encontros, no caso, com a pós-graduação, porque a pós-graduação, de fato, as agências, né, de fomento, as agências de pós-graduação não parou, então as atividades estavam ocorrendo de forma remota, então a gente tinha reunião, teve dia da gente ter 2, 3 reuniões para poder conversar sobre esse cenário, né, e como é que ficaria o cenário das pós-graduações no Brasil e principalmente a pós-graduação em serviço social. Então a ABEPS puxou algumas reuniões e eu queria parabenizar a ABEPS Nordeste, porque a ABEPS Nordeste, para quem não sabe, a ABEPS é dividida regionalmente, né? Tem as suas regionais. E a ABEPS Nordeste fez uma reunião, né, de alinhamento para poder chegar na reunião nacional e com um posicionamento, né, alinhado. Então, eu queria parabenizar a ABEPS Nordeste, as discentes também que estão na representação da ABEPS Nordeste e que fizeram um trabalho incrível, né, de levantamento de dados dos representantes dos PPGs da Bahia, do Nordeste como um todo, para poder fazer esse alinhamento dessa reunião. E esse alinhamento, inclusive, foi parabenizado na reunião da ABEPS Nacional, e a gente percebeu também qual era a dinâmica que estava acontecendo no cenário, né, de pós-graduação no Nordeste. Então, por mais que a UFRB tenha um público diferenciado, a gente percebeu que existiam semelhanças nas realidades, né, do Nordeste, enquanto outras universidades, inclusive universidades que têm cursos que têm mais de 10 anos de, de criado, né? Cursos de pós-graduação que tem lá muito tempo de criação. Então a gente percebe que não era só uma preocupação nossa esse retorno das atividades remotas. Era uma preocupação coletiva. Então a gente precisava fazer esse alinhamento para poder chegar na reunião da BEPS Nacional e externar esse posicionamento nosso, né, em frente ao retorno das atividades remotas. Então, a gente percebeu que tinha cursos de pós-graduação que sequer pararam, e isso não estou dizendo que foi uma imposição do colegiado do curso, mas na consulta que foi feita aos discentes desse curso, foi perguntado qual era a melhor forma de retorno das atividades, ou melhor, se as atividades estariam em curso ainda, e os discentes, em sua maioria, disseram que as aulas deveriam continuar, pois algumas turmas já estavam para sair, outras ainda iriam iniciar. Então, essa questão do diálogo, ela aparece também muito forte nessa discussão da BEPS Nordeste, e que também depois a gente foi percebendo que era uma preocupação e que havia, de fato, criado essa questão do diálogo com os programas nacionais. Então, a gente percebia que, por mais que o cenário fosse complexo, a gente tinha que levantar a bandeira e, ainda assim, ter mais reuniões para discutir sobre essa questão do retorno. Então, eu acredito que o retorno, dado da forma que o MEC estava pensando, não foi feito de uma forma que foi pensado coletivamente, porque na nota que o MEC emite do retorno das atividades remotas, é uma forma muito tratorada, né, no sentido de tratorar as decisões, de consulta à comunidade, e eu percebi, né, nessas discussões, que havia de fato um diálogo entre a coordenação dos programas com a categoria discente. Então, acho que o diálogo ele foi basilar nas tomadas de decisões sobre o retorno das atividades remotas. E não diferente disso, o POSTER, a coordenação do POSTER, junto comigo, que sou representação discente, fizemos diversas vezes diálogos com os discentes sobre como
como se fosse uma consulta de fato, né? Como é que seria dado esse processo de é, esse processo de retorno das atividades remotas, porque a gente pensou justamente nesse público, porque os discentes do programa de pós-graduação em política social e territórios, são discentes normalmente, a maioria mulheres, né? Que vieram, que são da UFRB. Então, de fato, aquela perpetuação desse mesmo público, né, que vinha da graduação e que agora está adentrando ao mestrado. Então, assim como eu, que sou do Recôncavo e que adentrei agora na turma 2020.1 do mestrado, existem colegas meus também que adentraram e que são egressos da UFRB e que também são parte desse perfil, né, de estudante. Então, a maioria são mulheres da classe trabalhadora, mulheres negras, e que têm um perfil socioeconômico diferente das outras universidades do Brasil. Então, é como eu falei, né, é meio que a perpetuação desse público que está agora adentrando na pós-graduação da UFRB, no caso do pós-técnico. Então, a gente tinha essa preocupação de como é que a gente faria esse retorno das aulas remotas para que não prejudicasse, né, as discentes em sua maioria. Então, a gente procurou mecanismos, a gente fez consultas para entender qual era a realidade das turmas e quais eram as propostas que os discentes tinham para a coordenação para que a gente fizesse um retorno das aulas remotas de uma forma que contemplasse todas as pessoas. Então, a gente tem esse cenário da pós-graduação, né, da área do serviço social, onde outras escolas foram pontuando, né, os seus problemas. O pessoal, por exemplo, da universidade particular, eles falaram muito sobre uma problemática que é a questão das reitorias estarem pressionando para que elas retornassem a todo custo e de qualquer forma o ensino remoto, enquanto as universidades públicas ainda tinham uma questão de diálogo a mais, né, para poder fazer com a reitoria, tentando discutir a melhor forma, né, para esse retorno das atividades remotas. E depois de falar sobre a questão desse cenário nacional, do cenário do Nordeste e do COSTE, falar um pouco dessas implicações, né, a implicação dos retornos, do retorno das atividades remotas na nossa vida enquanto discente, que a gente pensa muito, né, na questão da precarização do ensino e a gente sabe que existe uma lógica do capital, né, para que o ensino de fato seja precarizado e que depois esse ensino seja privatizado. Então, a gente se preocupa muito com essa questão da precarização do ensino e entender também que a nossa realidade ela é dinâmica. Então, o dinamismo da minha casa pode não ser a mesma dinâmica da sua, ou podem ser semelhantes, mas ainda assim vão ter questões que vão ser atravessadas na minha residência que talvez não atravesse na de Yuri ou na de outras pessoas que estão aqui. Então, a gente fica muito preocupado com isso, né? E a gente pensou, né, nessas formas de como é que seria esse retorno. Então, a experiência de retornar às atividades remotas está sendo até então tranquilo, apesar de ter alguns contratempos de vez em quando. Como, por exemplo, hoje de manhã eu estava na minha aula de metodologia da pesquisa e a energia daqui da cidade teve um apagão por 2 vezes consecutivas, sendo que esse apagão já tinha acontecido na noite anterior. Então, eu fiquei um determinado tempo sem poder acessar a aula e acabei perdendo uma parte do conteúdo. Então, existem esses desafios, né? Que a gente precisa pensar para poder dar prosseguimento, né? Na nossa vida acadêmica. Então, essas adversidades vão aparecer, como, por exemplo, espaço para poder estudar o tempo todo. Eu não posso estar o tempo todo
na frente do computador, apesar de eu conseguir fazer isso com muito custo, no sentido de que eu tenho uma sobrinha pequena, então ela brinca, ela faz muito barulho e às vezes acaba desconcentrando a gente, né? Quando a gente está lendo ou quando a gente está em uma atividade. Mas essa é a nossa dinâmica e a gente precisa pensar nessas estratégias justamente para poder conseguir dar prosseguimento aos nossos estudos e ao nosso futuro, né? E pensar também na construção de uma universidade, que essa universidade ela não é minha, não é de Yuri, é uma universidade que é do povo do Recôncavo e que as nossas construções pautem sempre isso, que essa universidade é a universidade para o povo do Recôncavo, né? A universidade construída para o povo do Ô, Recôncavo. Marcos, tem uma Ô, pergunta aqui. Marcos, tem uma Márcia, pergunta aqui. pensando no futuro, Márcia, como no pensando no futuro, tu futuro, pós-pandemia, um pouco no futuro, observam no mercado de pós-pandemia, trabalho, o que para eles docentes observam de no mercado universidade. de trabalho para docentes da universidade? Excelente pergunta. Temos Excelente, duas, na excelente verdade. pergunta. Na verdade, A temos segunda duas, se na encaixa mais verdade. para você. A segunda se Um cara encaixa mais como para um você. graduando de serviço social, No poder caso, fazer como um estágio graduando durante em a serviço pandemia, social, pode visto fazer estágio no que os período de campos de pandemia, estágio não querem visto assumir o compromisso. que os campos de estágio não querem assumir É o isso, a gente compromisso. sempre acaba rebatendo em alguns aspectos, né? Por exemplo, da atuação do serviço social. E eu acho que a gente precisa estar alinhado com as nossas entidades, né? E seguir o que é que as entidades, né, de fato, nos colocam enquanto orientações, né? Então, acho que a gente precisa consultar as orientações que o Cefes, que o CRES, a gente tem um Conselho Federal, né, de assistentes sociais, a gente tem um conselho regional também, a gente tem entidades como a BEPS também, que a gente precisa estar alinhado com os posicionamentos dessas entidades, e a gente também precisa estar alinhado com a Enes, por exemplo, né, que é a nossa Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, e pautar e alinhar o pensamento, né, e as diretrizes que essas entidades elas estão nos orientando enquanto discentes, né, de serviço social, né? Então, eu acho interessante a gente fazer essa busca ativa dessas representações, né, para poder termos posicionamento frente a esse período tão caótico que nos colocou em uma dinâmica totalmente nova, né? Eu só não entendi a outra, Yuri. Você pode retornar a primeira questão? Só um minuto. Sim, só um minuto. Pensando um pouco no futuro, pós-pandemia, Pensando um pouco no futuro, observam no mercado de trabalho, o que eles observam no mercado de trabalho para docentes da universidade? Pergunta. Você pode responder. então, assim, mediante essa Então, assim, pergunta, né, mediante essa pergunta, né, sendo para o cenário que o Renato acabou de falar, segue para o Senado, querendo como o privatizar acabou o de falar, ensino, não querendo privatizar o ensino, instituição, contra cenário, dá certo essa então, nova posso dar modalidade de cenário, ensino, vai se dá certo manter, essa nova modalidade de ensino, a gente não vai se sabe manter, espera a gente não daqui para frente sabe com esse o que nos espera governo, daqui para frente com pode querer esse fazer essa governo, classificação, então pode querer o fazer cenário aquela normalmente situação, ainda está então, cozinhando, o pode cenário acontecer, normalmente que ainda vai está cozinhando, quem é o que pode privatizadas acontecer, como que em várias regiões tenham Correios, sido né? privatizadas como Inclusive Correio, acredito que na educação, Correios, né? portas diferentes, Inclusive, acredito que na educação, mortes diferentes, na base diferente da educação, então, na segunda na base pergunta, diferente na mais bonito, educação. né? Então, na segunda Acho que pergunta, o mais áudio bonito, né? tá ruim. Acho que o Será que áudio tá ruim. com o fone não fica melhor, Yuri? Eu vou pegar o link e já volto. Eu vou pegar Certo, eu vou o só link e já concluir volto. o pensamento sobre as dificuldades encontradas nesse período, né, da formação. Enquanto o Yuri faz a troca do equipamento, e depois você pode retornar e responder essa pergunta de novo, Yuri. Então, basicamente, algumas dessas dificuldades vão
atravessar a gente no nosso contexto mesmo no contexto de dinâmica social, né, que a gente está vivendo agora e também a dinâmica do nosso lar, né, da nossa residência, afinal de contas é esse espaço que a gente tem. Alguns ainda nem tem esse privilégio, digamos assim, de ter uma residência e a gente ter esse privilégio e estar utilizando agora, porém, alguns de formas mais precárias do que outros. Então, acho que as dificuldades é, vão surgindo com o tempo e a gente vai ter que estar o tempo todo em diálogo é, para poder construir, né, essa defesa dessa universidade e para construir também esse ensino através de atividade remota. Tem uma Yuri? pergunta para o professor Boni. Você me escuta, Tem uma você me pergunta escuta para o melhor professor agora? Boni. Você me Pronto, escuta, melhor. você me escuta Melhorou. melhor agora? Então, professor Boni, como é que eu Então, avalio o professor calendário? Boni, como é que Um eu trabalho avalio o árduo, né? calendário? Difícil. É um trabalho Houve árduo, né? Difícil. diversos, assim, Houve questionamentos de como poderiam diversos assim ser feito, questionamentos de como poderiam feito ser o calendário remoto, né? feito o Mas eu vejo calendário que foi remoto, né? um trabalho bem Mas eu feito, vejo porque a gente conseguiu que foi o máximo um possível trabalho bem feito, porque a não gente fazer o conseguiu calendário o máximo possível excludente. A gente já não fazer o entende que o calendário ensino remoto excludente, que a é gente já entende que o difícil, ensino remoto é para todo mundo, para questão é de difícil, ter um é para todo computador, mundo ter para questão acesso à de internet, um ter um espaço computador, ter para poder acesso à estudar, ainda assim internet, um que seja espaço para saber poder estudar, usar ainda assim que as seja saber ferramentas usar que vão ser as utilizadas, né? ferramentas Ainda tá, que vão ser utilizadas, acho que ainda né? tá ruim Ainda tá, o áudio, acho que Marcos. ainda tá Acho que ruim alguma no meu o celular. áudio, Marcos. Acho que agora no meu A celular. mesma. Tá Tá dando com o mesmo retorno, A o retorno. áudio mesma. tá dando um pouco de retorno. Tente Tá com o encaixar de mesmo volta retorno. tirar e encaixar de O volta fone. o fone. O fone. Coisas do ensino remoto, né? Que vão acontecer essas questões com a gente, não tem jeito. É uma questão da atividade remota. A gente precisa ter um pouco de paciência. E agora ficou melhor? Um pouco. Melhorou. E agora ficou O melhor? eco diminuiu um pouco mais, Isso. mas O eco diminuiu um pouco não tem mais, como. mas Foi um trabalho árduo, né? Da foi um comissão. trabalho árduo, né? Mas assim eu vejo que foi. Da comissão. Mas assim eu vejo que foi. É. Ô, Marcos, eu vou te dar a saída. A chamada e voltar É. novamente. Ô, Marcos, eu vou te Certo. dar a Pra ver saída se da chamada e o voltar eco diminui novamente. rapidão. Pra ver se o eco diminui, rapidão. É isso. Acontece, né? A gente está em atividade remota. Mas aguardar um pouquinho o Yuri retornar para ele poder responder a questão da professora Albani, né? Já que ele fez parte da comissão, né? Que está nesse processo da atividade remota, né? Que propôs o calendário de atividade remota. Então, acontece, é um ensino remoto como ele é basicamente é, isso que acontece às vezes, né? Então, a gente tem que tentar criar estratégia justamente para quando isso acontecer, a gente conseguir dar seguimento na nossa atividade. Deixa eu adicionar Yuri aqui. Enquanto isso, vocês podem mandar questionamentos, né, sobre para que a gente possa responder.
Eu mandei a solicitação, estou aguardando o Yuri retornar, né, para a gente dar prosseguimento. Pronto. Já mandei o convite de novo, Yuri. Pronto, perfeito. Então, boa noite. Ficou melhor Boa agora? noite. Melhor agora? Tá, melhor. Melhorou. Vai diminuir um pouco mais, Vai mas vamos diminuir um lá. pouco mais, mas vamos lá. Então, professora Boni, Então, professora respondendo Boni, respondendo a sua pergunta, né? a sua Pela pergunta, experiência, né? pela minha Pela minha experiência experiência na na experiência comissão das comissões das remotas, eu remotas, vejo que foi um trabalho eu bem vejo que foi um difícil, porque a trabalho gente bem teve que o difícil, máximo né? O encaixar máximo encaixar dois calendários, né? dois Que foi o calendários, calendário da né? O graduação calendário da e o da graduação pós. e o da Que pós. ainda assim o E ainda calendário da assim, o pós-graduação, calendário da pós-graduação, como o Marcos bem como o ressaltou, Marcos bem ressaltou, ainda estava em ainda estava em continuidade. As bolsas de continuidade. As fomento, os bolsas de programas fomento, de os graduação não pararam organizações não com a pararam pandemia. com Eles a ainda pandemia, continuaram. eles ainda continuaram. Então, pensar esse Então, calendário pensar realmente esse calendário paga mais para a graduação. paga mais para a Tinha uma das graduação. coisas Onde as acontecendo coisas com outros acontecendo profissionais com outros da área da profissionais graduação da área da para não ficar graduação, excludente não ficar para nenhum, excludente porque para nenhum, a gente porque sabe, né? a gente sabe, Com o né? calendário, Com o qual seria calendário, qual seria o grupo o que é grupo prejudicado? Quem que seria é o grupo que é prejudicado, quem seria o prejudicado grupo que é com prejudicado isso? com isso? Seria os negros e E os negras aqui do negros e Recôncavo. negras do encontro. Então, é Então, assim que eu entendo, né? é assim que eu A ideia entendo, do né? semestre A ideia do semestre suplementar. complementar, Eu também não acho que também a não acho que André abraçou ele abraçou ele como sendo uma como salvação, mas uma salvação, no mas momento, né, que foi no nos momento, né, proposto, que foi nos para não ficar tão proposto, distante para ficar tão das distante aulas do das conhecimento, aulas muitos do dos calouros conhecimento, muitos que calores tinha abraçados que abraçados pela metade, eu não estou não conhecendo como é que funciona os trâmites, né, o mecanismo, né? O retorno está sendo no meu áudio, não de Marcos não. Mas assim, a gente vê por incentivo dos colegiados, serviço social, sempre dialogando com os estudantes, o meu colegiado também, entre outros, que a gente percebe, né, nesse momento, quanto é importante o colegiado estar ali, sempre de maneira mais clara possível, tá ajudando, tá vendo a forma de não excluir todo mundo, que a gente sabe, como o Marcos ressaltou, por exemplo, que não tem como estudar, por exemplo, que tem a sobrinha, o filho, ou são externos nos bairros, entendeu? Então, aqui em casa eu tenho um espaço para estudar. Inclusive, eu estou nele agora que é o meu quarto, mas quem não tem? Quem às vezes mora na família com 5, 6 pessoas, ao tempo todo passa um, passa outro. Igual a pandemia, era importante. Por exemplo, minha família, meus avós, são casos de risco. Aí hoje mesmo eu estava na aula, tive que sair para resolver uma coisa deles e retornar. Só nisso aí já Isso. perdi o andar da carruagem. E quando eu retornei, ela estava finalizando. E você tá aí? Você tá aí? Eu não tava. Quando eu retornei, me fiz desentendido, né? Não, dei um eco aqui, eu não ouvi, tem que repetir. Então não tava. E ontem também, faltou energia aqui no meu bairro. Quando a energia retornou, levou uns 10 minutos, a internet foi embora. Então é muito complicado, entendeu? Aí o provedor da internet é o mesmo provedor de dados móveis. Então, não foi nenhum e nem outro. Então foi complicado para retornar, pensar nesse cenário, né? De ensino, né? Remoto, nem todo mundo sabe utilizar as ferramentas, tem que estar ali, preparar é muito complicado. Ensino remoto já é complicado, imagina um presença, no, imagina, se o presença é complicado, imagina um remoto. Tem que estar ali se acostumando com as ferramentas, com as informações, com o Google Meet, com o Siga, e pensar o ensino remoto não é essa ideia, pensar que as ferramentas que a gente utiliza no ensino, às vezes por muito uso, não é preparada para aguentar muito acesso, muita demanda. O Siga mesmo é instável, a gente vê que ele não nos fornece um total acesso pleno, que se você usar ele por muitas vezes ele fica lento,
Imagina, se é assim presencial, imagina no remoto. Como é que funciona, né? As matrículas, né, a gente viu a lentidão que foi, eu só consegui matricular às 4 da manhã, que era insistindo, 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 insistindo. Quando eu consegui matricular, já tinha dormido umas duas vezes, eu tinha dormido na frente do computador umas 2 vezes. E esse estresse, né, ansiedade, depois não conseguir entrar na disciplina que você queria. E a vida, como o André Galvez tá, a vida acadêmica na pandemia foi extremamente complicada. E muitos têm Sim, acesso, sim. outros nem tanto, outros não têm acesso nenhum, outros normalmente têm acesso ao celular. E olha lá. Sim, sim. Yuri teve uma pergunta aqui que foi direcionada, né, para mim, mas eu acho que nós dois podemos responder ela, que foi como é que a gente via, né, a questão do estudante que está chegando agora, né, na UFRB, no caso dos cursos. Eu, como falei, sou o primeiro semestre, então estou chegando de fato. Mas acho que você também acompanhou essas discussões, né? Já que você é representante do coletivo, né? De ciências sociais, né? Do movimento estudantil. Então, Então, Marcos, eu acho que eu posso responder então. Assim, no meu pode. entendimento, já consegui outro curso na universidade, não concluí, foi em museologia. E quando entrei em ciências sociais, estou no primeiro semestre, estou cursando o segundo agora. Então, para mim não foi tão complicado de novo curso. Eu já sabia. Agora eu vejo que os calouros, entendeu, ainda estão se chegando à universidade. Mas que você tem que estar ali mantendo um diálogo, explicando como é que funciona, como é que faz. Tem coisas só presencial, vai suprir. Tem coisas que tem que chegar ali e mostrar. Aqui é a Propaz, aqui é o nosso colegiado, ensino acadêmico. Tem coisas que chegar, a Gabi não vai resolver. Então, ainda assim, que eu acho que muitos espaços, como as lives dos colegiados, estão fazendo, é o momento que eles estão sentindo afiliados. Eu estou vendo ali os fãs entre discentes, entre colegas, sentirem mais pertencentes a esse mundo que eles vão entrar no mundo acadêmico, né? Você vê grupo de pesquisa, você vê grupo de estudos. Acho que o caminho é por aí, né? Mas ainda assim que muitos sintam ainda um peixe fora d'água, por não saber nem por onde começar dentro dos cursos. A gente vê colegiais atuantes, como de serviço social, como de ciências sociais, como de história, entre outros, né, da universidade. Então, os alunos se sentirem pertencentes a esse, também tem os calouros, né? Que só teve 2 semanas de aulas, aí veio a pandemia. Tem calouros que nem veio para a universidade, para ser do recôncavo, teve que voltar para suas casas, o conflito familiar, que para muitos ainda não é um dos melhores, então já era ruim antes da pandemia, agora que não pode ficar dentro de casa, nem fazer de casa, né? Tá ali convivendo com a família, deve ser fácil para muita gente. Já ganharam o relato que voltar para casa é o melhor caminho. Eu preferia continuar na universidade, continuar na residência, dividir em aluguel. Mas com a pandemia, sabe que a questão financeira de muitos diminuiu, que às vezes tinha um bico, fazia um estágio, fazia suas horas extras, né? Em algum lugar e com a pandemia se decidiu voltar para o familiar. Não é a melhor solução. Tem mais uma pergunta também, Marcos, que a gente pode responder juntos. Qual o proveito, né, dos alunos de ensino pleno remoto? Eu acho, né, Pronto. que, como o Marcos mencionou anteriormente, eu não vejo muito proveito, não. Isso é uma experiência minha. Aqui em casa, quem leva as coisas sou eu. Minha mãe não é por causa de risco, mas sim para evitar aglomerações, quem resolve isso aí. Nem sempre eu vou estar tendo acompanhando aquela aula. As atividades vão acumular, que a gente vai ter que sair para resolver alguma coisa, sair para ter o para comprar algo, para resolver algo da família. Então eu vejo que para muitos vai ser uma maravilha. Estar ali, no computador, tendo aula, para outros nem tanto. Para mim, no caso, conseguir me readequar em horários. Ainda assim, não está o cenário perfeito para mim. Não sei se é o caso, Marcos, se você é da sua família, mas muitos são alunos trabalhadores, muitos têm da família,
o que é o meu caso, estou pegando pepinos à noite, porque durante o dia eu não fico em casa, é muito raro até em casa do dia, que eu vou fazer uma coisa ali, uma coisa lá, então eu acho que pensar aluno trabalhador, esse novo ensino, acho inviável para ele, né? O quanto ele tem que se abdicar de coisas que ele já fazia na pandemia, tem que adequar esse cenário político, cenário, imagina só, 3 disciplinas é complicado, imagina quem gosta de pegar 6 ou 7, 5, acho que ensino não ficaria viável. Sim. Tem mais uma pergunta, É, das eleições. Além de dificuldades da pandemia, como pensar as eleições do cenário, né? Muitos aqui do Recôncavo estão se aglomerando, estão voltando a funcionar atividades como bares, academias, espaços de lazer. Na minha opinião, acho que não é o momento, né? Até vi uma piada de um colega, que era o seguinte, que nas eleições a pandemia iria embora. O coronavírus iria embora e quando acabar as eleições, o coronavírus iria retornar. Então, eu passo lá para Marco, né, para ver o que ele acha em relação a isso. O que ele entende pronto. nas eleições. Como eu falei, né, tipo, eu tô adentrando agora, esse é meu primeiro semestre, então eu sou aquele aluno ingressante, né, por mais que seja no nível da pós-graduação, eu sou aluno ingressante. Então, acho que uma das preocupações, justamente, é criar espaços, né, para que as pessoas fiquem à vontade, né, que assistam suas aulas. Por mais que isso seja difícil, né, como o Yuri falou, tem muitas complexidades em torno das questões das atividades remotas que estão, no caso, no seio da nossa casa, né? Então, é muito complexo a gente dimensionar isso, né? Falando de apenas duas realidades, que é a minha ou que é a realidade de Yuri. Mas eu acho que trazer esses elementos hoje é muito importante para a gente, pelo menos, entender algumas questões que estão atravessadas nessa discussão. Então, existem outras coisas, como, por exemplo, garantir que esses alunos sintam filiados, né? O Yuri falou da questão da afiliação, né, institucional, né? E acho que uma das coisas que não seria interessante é que esses alunos evadissem os cursos, né, por causa desse período de pandemia. Então, acho que a atividade remota trouxe essa questão, né, para poder esses alunos de fato irem se afiliando aos poucos, né, porque a gente não está nos centros de ensino, mas que eles se sintam pertencentes a esse espaço, né, o espaço do ensino superior, o espaço das universidades. Então, o retorno das atividades remotas tem esse lado também, né, que não é negativo, é um lado que a gente pode dizer que é um lado positivo, né, de tentar criar esse vínculo do pessoal que está chegando agora, dos ingressantes com a universidade, com o ensino superior. E também para trazer esses ingressantes para somar na luta da defesa da universidade, entendendo que eles passaram para um regime, né, de ensino presencial. Então, essa é a hora desses ingressantes também somarem na luta na defesa da universidade pública de qualidade. Então, a gente precisa fazer, né, esses diálogos para a gente criar essa consciência, né, essa consciência coletiva. Então, basicamente, sobre a questão dos ingressantes, eu acho que é extremamente importante a gente trazer isso, né? Que o ensino remoto trouxe essa questão de poder fazer, de forma mesmo que remota, uma afiliação institucional desses ingressantes. E a questão do cenário das eleições, né? Acaba trazendo alguns aspectos que eram mais ligados ao campo do presencial, né? Digamos assim, porque a UFRB, por exemplo, era um colégio, uma instituição, no caso, que as eleições, né, seria como um posto de eleitoral para as pessoas votarem.
Então, o prédio físico, né, do CAU. Então, é complexo a gente falar sobre isso, né? Mas também é importante a gente trazer a questão das eleições agora para entender quem são esses candidatos, né? Que de fato apoiam a universidade, que de fato entende a importância da UFRB para o Recôncavo. Não só a importância, né, no sentido da economia do Recôncavo, mas também na questão cultural, na questão de criar novos conhecimentos, né, de poder fazer articulação com a comunidade externa. Então, a gente precisa entender qual é esse candidato, essa candidata, e qual é o posicionamento deles frente ao FRB, se é apenas um posicionamento que é um posicionamento econômico, se é um posicionamento que apoia de fato a universidade e entende a universidade como esse lugar, né, de criadora de novos conhecimentos. Então, acho que a gente precisa também estar atento para as eleições municipais, por mais que a UFRB seja no âmbito federal, mas entender essa dinâmica toda que gira em torno do Recôncavo. E para a gente, como eu falei antes, né, a gente está construindo uma universidade que não é minha, que não é de Yuri, mas é uma universidade do Recôncavo e que precisa ser apoiada por todos os lados. A porta Realmente, de Marcos, entrada. pensando no que você Pode falar. falou, né, essa questão, alguns pré-candidatos, né, porque eu acompanho um pouco mais por ter o candidato em mente, vão confirmar as candidaturas agora esse domingo, no dia 28. Eu vejo que alguns rostos são da universidade, são do Recôncavo, são ou de Cruz das Almas, ou acho que mais na área de Cachoeira São Félix, tem alguns rostos conhecidos do CAU. Então, como é que eles pensam nas eleições? Como é que eles pensam se eles adentrarem na Câmara de Vereadores? Como é que vai continuar essa Isso. defesa Como pela como é universidade? que eles vão Porque eles pautar o sabem que, FRB nesses espaços? é, porque eles sabem que o sistema político é complexo. Temos um reitor não eleito, a gente sabe disso, que não foi uma escolha, não foi uma escolha nossa, ele está lá. A gente aceita, né, porque não temos um outro caminho, mas temos um reitor não eleito da comunidade acadêmica. Já sabe como é complexo. Imagina a nível de na Câmara de Vereadores, que de 11 cadeiras você é só um. Para trazer uma pauta para a universidade, para trazer uma emenda parlamentar, tem que vir nesse caso, tem que vir de um deputado, porque a universidade é federal. O cara, inclusive, está passando por reforma. A emenda tem que vir para um deputado, não pode vir de um vereador, não pode vir na intervenção de um prefeito, porque geralmente é um município, tem que vir através de emenda do governo federal. Então a gente sabe como é que é difícil manter a universidade pública em qualidade. Nessa pandemia, a gente vê que se intensifica mais o quanto é importante da ciência, do ensino de qualidade, porque vai ser através do ensino, através da ciência, vem a vacina. Ainda assim que rola uma discordância se realmente é vacina, se não é, se não é um outro tipo de medicamento para, né, para realmente para a população e fazer a população indo para a rua, a economia volta, né? A população ficando de casa, a economia não vai ter uma avanço considerável. Então, acho que as eleições também é diferente disso. Com certeza, Yuri. Concordo com você. Então, eu acho que basicamente a gente pensar nesses candidatos que de fato têm um projeto, né, para o Recôncavo e que a gente, como discentes da UFRB, esses candidatos eles precisam estar pautando a UFRB assim, nesses espaços, né, mesmo que seja no âmbito municipal. Então, acho que esses projetos eles precisam estar alinhados com a UFRB no sentido do apoio, do incentivo ao conhecimento acadêmico, né? A gente tem, acho que, cerca ainda de 9 minutos, Yuri. Eu acho que eu tinha uma Marcos, pergunta para fazer para você. Deixa eu ver se eu acho antes de aqui o que eu finalizar, anotei mais cedo. na verdade, Marcos, eu tenho uma pergunta para você, que é o seguinte: Tem outra para mim? Marcos é de Márcia, para ti, Márcia Clemente. Marcos, você falou muito sobre a situação da categoria dos assistentes sociais com as entidades que você tem se estipulado.
uma pergunta direta para você. Como? Eu não escutei direito, cortou um pouquinho. Certo. Você falou muito bem sobre a articulação da categoria das ciências sociais. Que entidades você tem estipulado? De massa Clemente. Qual as instituições, as entidades que eu tenho me articulado? É isso? E no caso, assim, enquanto a ciência social. Enquanto a ciência social. Bom, é isso. Existe uma diferença, né, de bacharel para assistente social. Eu sou bacharel, eu ainda não tenho registro no conselho, apesar de acompanhar algumas discussões do Conselho Regional de Serviço Social, né, através das redes sociais deles, mas eu não tenho vinculação ainda com o CRES Bahia. Minhas vinculações são mais com o movimento estudantil, no caso da UFRB, e com a ABEPS, porque eu sou representante do colegiado do Poster. Então, nessas reuniões, como eu citei, né, da ABEPS, eu estava presente, então eu estava participando dessas discussões, né, ouvindo essas realidades dos outros programas e como é que esses programas eles estavam se posicionando frente a esse cenário das atividades remotas, né? Mas eu não tenho como falar sobre a questão enquanto profissional, né, do serviço social, no caso assistente social, porque eu ainda não tenho vinculação com o CRES. Então eu sou apenas, não é que seja apenas, mas eu ainda não tenho vinculação direta ao conselho, então eu fico um pouco mais acompanhando mesmo a movimentação pelas redes sociais do conselho, né? Então, é basicamente isso. Acho que E o concordo Dente plenamente com a sua resposta. Você falou que tinha é uma porque pergunta para me fazer, então. Que tinha uma pergunta para me fazer, eu ia então seu fazer a tempo se pergunta e encerra. pedir para porque é uma hora, não é isso? Isso. Então, eu queria saber como é que você elegeria, assim, digamos assim, entre aspas, os principais impactos, né, desse retorno da atividade remota, com, assim, na sua visão, como é que você encara como é que você encara esses impactos, né, do retorno das atividades remotas na estudantada do CA, ou se você vai falar mais algo específico da sua turma? Então, assim, na minha visão, acho que ainda que sejam. É muito complicado, né? Eu digo em relação. Não só a minha turma, quanto a mim também. A minha turma é de segundo semestre. E tem uma turma posterior à minha, que é de primeiro semestre. Então, seria complicado para os calouros. E a minha turma, tendo algumas discussões no presencial, no virtual, mais diferente. Porque às vezes passa o carro de som, passa uma zoada, passa um ou outro fazendo algum comentário, o telefone toca, tem que sair, entendeu? E pra mim vai ser Vizinho com complicado, som entendeu? alto. Vizinho com som alto, você não pode chegar lá e falar com o vizinho, desligar o som, entendeu? É complicado, bares aqui tendo festa, então pra mim, ainda assim que eu fico no meu quarto, eu me disperso muito. Às vezes eu vou numa rede social, olha uma coisa, eu tô no YouTube, eu já paro para ver a aula, para ver uma notícia, já pego aquela discussão da aula, já pego para fazer uma outra coisa, então é bem complicado isso em relação a mim. Não sei como é que os demais enxergam, mas para mim é complicado, porque eu me disperso muito. Tenho que estar ali, se eu não anotar o que está acontecendo, discutido, eu não vou conseguir memorizar, por não, como nós que usamos óculos, eu sou míope. Então, se eu não ficar, ler PDF para mim é horrível. Se já era complicado ler o texto ali na minha mão, no computador, é pior ainda. Então, a posição sonora, a qualidade do ensino, não são os professores do colegiado, mas sim da maneira que é nos passado, como temos que enxergar. Então, por exemplo, Sim. aí passa criança, como você tem uma sobrinha. Eu não tenho criança pequena. É na casa do meu pai, quando eu vou na casa dele, tem a minha madrasta, tem um filho dela.
tem a minha irmã que tá para nascer ainda, então, mas quando ela nascer, qual é o cenário que eu vou encontrar daqui para lá, quando eu ir Uhum. lá? É bem complicado. Eu mesmo, quando eu vou ler um texto, a vista começa a lacrimejar, eu não consigo me concentrar, o sono bate, e acabo precisando dormir. Quando eu fico com sono, eu não consigo acompanhar um texto. Ontem, na internet, eu fui ler um livro. Não li nem um capítulo dele completo. No meio do caminho, eu botei uma carteira e fui dormir. Não porque eu quis, mas sim pelo fato que a gente acaba cansando. Então, como a Boni acabou, resistir, a gente remete a resistência e pertencimento e defender a universidade, né? Acho que a hora agora é a gente se unir. Acho que a gente vive momentos de encontrar com o Marcos em vários momentos. Infelizmente, a gente não teve um debate como esse. Acho que a partir de agora ainda vai intensificar muito mais. Acompanhar ele no Com certeza. MNU, talvez dentro do curso social, que é um curso que eu sempre acompanhei. E sempre um curso bem ativo, né? Não só os discentes como o colegiado. E uma frase do Trabani que ela diz sempre. Ela está coordenadora da professora. Eu dou risada quando ela diz essa frase, né, doutora Mani? Então, eu acho que nos que motiva, né, é ver professores que entendem nossa realidade, que estão ajudando esse processo. A professora Boni é uma delas. Eu também agradecer a minha coordenação por estar sempre ajudando nesse processo e também fazer um agradecimento da professora Boni por me convidar, por eu estar aqui hoje. Agradeço por esse espaço com o Marcos, que é um cara que tem uma trajetória enorme. Acho que não, se a gente dizer aqui, vai passar de uma hora, né? Trajetória, um cara marcante. Então, fico feliz por estar aqui com você hoje e espero te ver, que a gente possa, a partir de hoje, fazer ainda mais espaço como esse. Com certeza. A gente tem 2 minutos, eu tô olhando aqui, tô com medo da hora. Eu também queria agradecer o convite do colegiado, né, em nome da professora Albani, em nome das meninas também que estão com esse projeto, tocando esse projeto, né, agradecer a Yuri imensamente por estar aberto a dialogar, né, com a comunidade acadêmica, de estar fazendo esse papel lá na comissão. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho que você está fazendo, Yuri, e você também tem uma trajetória muito bacana na UFRB, né, no movimento estudantil. Você, assim como eu, tem uma minha trajetória no movimento estudantil, você também tem, e a gente sabe o que é que a gente está fazendo aqui, né, que é a defesa da universidade. Então, a gente é forjado na militância. E a gente vai defender essa universidade com unhas e dentes, porque a gente sabe qual é o projeto, né, que a gente pensa para o Recôncavo, e eu acho que a UFRB tem muito a contribuir com o Recôncavo. Então, Com agradecer ao Colegiado de certeza. Serviço Social e aos professores, e agradecer imensamente a Yuri pelo debate riquíssimo que a gente fez hoje aqui. Eu faço das palavras de Marcos a minha, né? Eu entrei um pouco no estudantil ainda vez, não sei se você lembra. Quando eu estava no segundo semestre de museologia, tem a votação lá no auditório para a eleição do representante do Conselho Diretor do CAL. Aí houve a eleição, houve discussões assim pacíficas e eu fui um dos nomes escolhidos. Inclusive, eu estou lá até hoje, tendo a segunda gestão do Conselho Diretor. Então, eu acho que foi naquele espaço que eu vi, foi ali no Conselho Diretor, que eu vi que um estudantil é onde eu queria estar. No, ainda que se, isso não te dá nada, não te dá dinheiro. Aí sim, meu tio não te dá dinheiro, ficar se estressando. Vai fazer o quê, né? A gente gosta, a gente quer defender É a isso. cidade. Ó, A gente tem deixa que eu te também dizer, se 5 manter. segundos.